Fala Mais Podcast. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do BM Mais Você Podcast, o podcast da extensão do BM. Hoje temos aqui o professor Jocélio, que é supervisor de Educação e Serviços da Diretoria de Extensão. Olá, Jocélio. Fernando Vitorino, também diretor de Extensão. E estamos recebendo como nosso convidado o Ricardo Caffarelli, administrador de empresas, empresário e pai do Luigi, um meninão de 8 anos com TEA moderna. Então, olá a todos. Ricardo, hoje nós estamos aqui para falar do autismo, que é transtorno do espectro do autismo. Vou fazer aqui uma breve introdução do assunto, que é o seguinte: o transtorno do espectro do autismo reúne desordens do desenvolvimento neurológico presentes desde o nascimento ou começo da infância. Aí, entre alguns exemplos, são autismo infantil, autismo precoce, autismo de Kanner, autismo de alto funcionamento, autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento, sem outra especificação, transtorno desintegrativo da infância e a síndrome de Asperger. Então, para a gente começar o podcast, você pode falar um pouquinho da sua história, da história do seu filho, e como é que é ser pai de um filho com TEA? Perfeitamente. Muito boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Ricardo Caffarelli. Eu tenho um filho com 8 anos e meio, chamado Luigi, e convivemos com essa síndrome, Não é uma doença, isso é uma questão que talvez seja o mais difícil de se lidar. É uma coisa que encontramos muito ainda na sociedade, que é um certo preconceito. Mas nós lidamos com isso muito bem. Resumidamente, o meu filho nasceu absolutamente normal, como acontece com grande parte das crianças autistas, Não existe nenhum tipo de exame pré-natal que se identifique, E essas alterações, elas costumam acontecer após o primeiro ano de vida. O meu filho, ele teve uma infância absolutamente normal, até o primeiro aninho de idade, quando nós estávamos muito esperançosos. Eu me lembro ainda como se fosse ontem, de ver ele balbuciar, de ver ele começar a dar tchauzinho com as mãos. E até comentei com a minha esposa, poxa, Luigi vai falar cedo, E de repente, aos 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, houve uma regressão. Isso é muito comum com algumas crianças autistas. Nessa faixa de idade acontece no nosso cérebro o que as pessoas chamam de a primeira poda neuronal. É como se fosse um galho de uma árvore, Ele precisa acontecer essa poda. E normalmente nas crianças com a síndrome do autismo, essa poda não é bem feita. Então, a criança muitas vezes perde realmente habilidades. A gente já conheceu casos de crianças que dormiram falando e amanheceram sem falar mais. Não foi o caso do nosso filho, ele não chegou a falar palavrinhas nessa faixa. Mas nós realmente ficamos atentos. E como é também muito comum, quase que sempre é a mãe a primeira pessoa a perceber que alguma coisa não está indo bem com a criança. Bem, no nosso caso, começamos a procurar, morávamos no Rio de Janeiro. Nosso filho era uma criança de creche, Nós dois trabalhávamos muito. Então, era aquela criança que ficava às 8 da manhã, chegava na creche, ou até antes, 7 da manhã, e buscávamos 12, 13 horas depois, E começamos a ficar preocupados, porque o nosso filho parecia não retornar aquele amor, aquela alegria de rever os pais na hora que a gente ia buscar na creche. E eu achava normalíssimo, comentava com amigos, é assim mesmo, tem crianças que demoram um pouco mais a falar, mas a minha esposa, graças a ela, a gente começou a correr atrás muito cedo, para ver o que estava acontecendo com o nosso filho. Uma médica, psiquiatra do Rio de Janeiro, professora da UFRJ e tal, pediu para nós irmos conversar com ela, primeiro sem a criança e depois com a criança. Na visita, na consulta sem a criança, ela viu o nosso filho pela televisão, pelo celular, na verdade, E vimos pela câmera, e um fato chamou muito a atenção dela, eu nunca esqueci a frase que ela falou. A cena que ela viu ali, online, era de uma sala pequena, uma creche, não era uma creche grande, e o meu filho era o único que estava parado em pé, olhando para uma televisão ligada na parede. As demais crianças, todas elas estavam correndo, brincando, interagindo, pegando brinquedos, jogando, ou seja, uma infância absolutamente típica, E o meu filho parado vendo televisão, o único, E ela
menciona isso, olha, isso não é nada bom. Vocês têm que tirar o filho de vocês dessa creche para ontem. E isso foi realmente o primeiro ponto que a gente nos fez mudar a nossa vida de cabeça para baixo. Na verdade, com 1 ano e pouquinho, né, a gente não tinha o diagnóstico fechado ainda. A gente só sabia que ele tinha alguma coisa, né, algum atraso, podia ser tanta coisa, né? E aí tomamos uma decisão muito radical de realmente sair do Rio de Janeiro, mudar para o interior, buscar uma vida mais calma, uma vida mais tranquila, né? Um lugar que ele tivesse espaço e nós tivéssemos mais tempo de dedicação para ele. Porque eu falei com a minha esposa, olha, gente, eu sei que sair daqui do Rio será abrir mão de talvez um futuro profissional, né, que traga uma remuneração para a gente mais interessante, mas será que isso é o que vale a vida da gente? Se lá na frente a gente olhar para trás e ver, puxa vida, eu não dei atenção ao meu filho, né? Ele poderia estar diferente se eu tivesse dado mais atenção para ele, criado um vínculo, né, de pai e filho, de mãe e filho maior. Enfim, a gente achou que esse era o nosso bem mais precioso, que precisava ser investido tudo a favor dele. E assim fizemos. Nos mudamos para Vassouras, né, onde a minha família tem uma propriedade, uma fazenda, onde ele tem espaço, ele corre e a gente dá mais atenção a ele. Adaptamos a nossa vida a essa realidade, né? E aí eu não vou esquecer também nunca, quando você tem, e muitas famílias passam por isso, que é um momento crítico, o momento do diagnóstico, né? O diagnóstico de crianças com TEA, ele varia muito. Tem crianças que são diagnosticadas muito cedo, outras muito tarde. E é claro, como qualquer outra, em geral, síndrome, quanto antes você conseguir diagnosticar e começar um tratamento precoce, melhor. E nesse momento, meu filho fazia um atendimento com uma doutora lá em Itaipava, que na verdade ela trabalhava no Rio e em Itaipava, né, a doutora Carla, e ela é uma das maiores conhecedoras, ela é neuropediatra com especialização em autismo. E quando, na primeira consulta, ela, 1 ano e 7 meses, ela não falou nada, né? E a gente criou uma falsa esperança, eu diria assim, né? Não, pode não ser nada. Mas com 2 anos e 3 meses a gente voltou lá e ela pôde observar, né? Ela deu um diagnóstico fechado, né? Não, um filho de vocês tem um quadro de autismo. E eu lembro que eu vim, às quase 2 horas de viagem, eu e minha esposa, e a gente veio, assim, absolutamente, assim, chorando o tempo todo de viagem, porque sabíamos que estávamos embarcando como se fosse num barco que teríamos que enfrentar uma tempestade muito longa e intensa, né? Mas eu entendo e respeito a gente passou a conhecer depois desse momento, né? Muitas famílias que passam por esse drama, essa situação, e eu vejo que algumas como uma espécie de um luto mesmo, né? Tem umas que sofrem o luto e se levantam e recuperam mais rapidamente, e outras mais lentamente. Mas o mais importante é realmente você viver esse luto no tempo que você precisa viver, mas lembrar que a vida continua e que a gente veio aqui por alguma missão, a gente veio aqui, né, como eu ouvi já de muitas pessoas falando que se Deus colocou esse desafio é porque vocês têm a capacidade para carregar isso e levar isso em frente. Então é o que a gente tem feito nos últimos 7 anos, vamos dizer assim, está com 8,5, né, vai fazer 9 agora no dia 21 de setembro desse ano. E é uma alegria que não tem tamanho, eu posso dizer isso, porque eu brinquei assim, igual... Eu gosto muito de café, né? Vocês sabem que existem cafés que têm intensidades, né? Então você vai comprar uma cápsula de café, intensidade 1, 2, 5, lá o Ristretto com intensidade 7. Um filho autista tem intensidade 20, gente. Intensidade 20 é aquela coisa que é intensa 24 horas por dia, né? Então, às vezes eu me pego numa situação que eu falo assim, eu desafio aqui um pai de uma criança típica a ter esse carinho que eu tenho aqui do meu filho vir toda noite, ele vem e dorme no meu colo aqui, ele deita aqui e dorme aqui. A gente está tentando, né, um processo longo de desmamar, de levar ele para o quarto, depois ele acorda, volta, aquela coisa que a gente sabe, mas a criança tem uma pureza que realmente é incrível, né? Elas não têm... O autista, né, principalmente o meu filho, eu não o chamo ainda de um autista verbal, apesar dele já estar falando várias palavras, né, com significado, né, mas você vê, eles são incapazes de mentir, incapazes de ter uma
de ver a malícia nas coisas, né? Então, são seres extremamente puros, né? E a gente vive isso, e eu falo também, né? Muitas pessoas têm o lado pesado, claro que tem, mas o autismo, ele une pessoas, ele cria vínculos de amizade tão poderosos que às vezes são amizades. Eu tenho alguns amigos que têm crianças também dentro do espectro, né? E minha esposa também é amiga das esposas, e minha esposa tem um grupo de zap de amigas, e são amizades como os autistas, são amizades verdadeiras, né? São amizades sem interesse, né? São amizades que há um compartilhamento. Se é uma coisa boa hoje em dia com tecnologia, internet, ou esse podcast mesmo aqui que estamos fazendo e que pessoas podem estar ouvindo e tem situações semelhantes, é o compartilhamento de coisas que, sabe, ajudaram. A gente tem muito tato para falar, porque às vezes você no autismo, você faz uma coisa para o seu filho deu certo, para o outro não deu, né? Tem coisas que, infelizmente, a medicina evoluiu, mas não evoluiu o que a gente gostaria. E, infelizmente, a gente também se deu conta que existem muitos aproveitadores nesse caminho, né? Pessoas que veem no autismo uma indústria para enriquecer. E no desespero de algumas famílias embarcam nisso. Então, isso é um lado triste dessa história, né? Porque, como um médico, né? Mas que eu tive uma oportunidade de estar com ele numa consulta uma vez. E eu vou colocar aqui o nome dele pela gratidão que eu devo a ele. Dr. Carlos Gadia, um brasileiro que mora lá em Fort Lauderdale e é um dos maiores conhecedores de autismo no mundo. Eu havia marcado uma consulta com ele aqui no Brasil, claro, e a gente não sabe, eu nunca botei meu filho, já fizemos viagem de avião com ele, mas viagens curtas, né? Não uma viagem longa. E aproveitando a oportunidade que ele estava no Brasil, me falaram que ele iria fazer alguns atendimentos. E eu falei, bom, vamos tentar uma oportunidade de um profissional desse. Eu ouvi, só estar com ele, ouvir para mim vai ser um aprendizado. E aí, apesar de ser brasileiro, né, ele mora lá. Então, a consulta dele, gente, é em dólar, né? Não é é em dólar. E não é pouco, né? Mas eu estava trabalhando. E aí eu falei, não, a gente se esforça e vamos marcar essa consulta. Com meses de antecedência, né? A consulta era em julho, se não me falha a memória, ou agosto. E aí aconteceu uma mudança na minha vida que eu fui demitido do meu emprego, acho que em março, me lembro agora o mês. E aí eu conversei com a minha esposa, falei, puxa vida, agora a coisa mudou, né? Eu não sei se até lá eu vou estar recolocado profissionalmente, como é que isso vai ser. Resolvi ligar para ele, na verdade quem atende, controla a agenda dele, na verdade é a esposa dele. E coloquei o nosso horário à disposição de outra pessoa, explicando o motivo, olha, aconteceu uma mudança e tal. Passou uns dias, ela me liga, o Dr. Carlos vai atender vocês, não vai cobrar nada não, pode vir. Você vê que é uma pessoa das maiores do mundo e que, enquanto partida, a gente encontrou no nosso caminho também algumas pessoas que queriam cobrar uma fortuna só para fazer uma consulta e disseram que tinha que fazer um exame X, P, Z, Y da vida que custava mais não sei quanto. E aí a gente começa a sentir hoje em dia já até aquele faro, né? Poxa vida, será que a indústria do autismo ela é muito poderosa, né? Então a gente, a partir disso, vem, sabe, dando um pouquinho mais de cuidado, porque na ânsia realmente de querer ver uma cura para uma coisa que na verdade não existe ainda, pais fazem às vezes realmente loucuras, né? Se o pai já faz uma loucura para o filho normal, né? Mas para o filho normal não é uma palavra também adequada hoje, para o filho típico, imagina que não faria para o atípico, né? Então, a gente aprende todos os dias com o meu filho, todos os dias. E a quem tem uma criança sabe que passamos por fases, né? Eu venho atualmente numa fase de muita... onde a gente está trocando muito amor. Eu vejo como uma das ferramentas mais poderosas que existem para o autismo a relação de amor de pai e filho, mãe e filho, né? Muito intensa, porque você é um resgate, gente, né? Quem acredita, tem várias linhas de pensamentos, né, em relação ao autismo, desde a linha mais científica, biológica, comportamental, espírita, e é um resgate, né? É como se fosse um espírito que está aqui, que não quer estar aqui. Então você precisa convencê-lo de que a vida é boa, de que a vida é para ser, né, vivida,
E a gente faz isso realmente todos os dias. A busca por tratamentos assim, alternativos, ela é constante. E ela faz, em geral, eu só vejo uma fórmula para que isso tenha um sucesso maior. Pai e mãe junto. Pai e mãe abraçando a causa. A estatística não é favorável, gente. 70% dos casamentos são desfeitos, porque é um fardo realmente muito pesado. Mas imagina se já é pesado para um casal tomar conta disso, se você abandona o barco. Aí a coisa fica mais complicada ainda, né? Então, se um casamento, né, a gente já sabe que não é uma instituição que muitas vezes hoje em dia, né, já foi uma instituição sagrada, né? Hoje em dia as pessoas, né, têm, por tudo, né, a gente não vê estatisticamente casamentos durando tanto quanto os casamentos dos nossos pais ou dos nossos avós, por vários motivos que seja. Então, eu acho que tem que ter realmente muito equilíbrio, muita dedicação, abrir mão de algumas coisas e depois você tem o resultado lá na frente. Eu recebi como visita, onde eu moro, né, que é uma fazenda antiga, histórica, um casal com um filho autista. Não, o filho não veio, né, mas o casal me contando, o filho estava com 20 e poucos anos, 23 anos, e me fiquei muito feliz de saber o seguinte, desse depoimento desse casal. Olha, o nosso filho está trabalhando. Aí eu falei, jura? Sim, ele trabalha montando componentes eletrônicos ali. Eles moravam, acho que se não me engano, em Taubaté, ali perto de alguma fábrica ali de automóveis e tal. E aí, eles falaram assim para mim, olha, a gente ficou 8 anos sem sair de casa, sem viajar. 8 anos, porque foi o período que ele estava, né, mais crítico, até que agora ele está controlado, toma alguns remédios e tal, então ele está trabalhando, ele tem a independência dele, ele vai ter o dinheiro dele, que se você perguntar para 10 pais de autista o que você espera do seu filho, é a felicidade, né? E a independência, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não é eterno. E tem um dado também, não sei se vocês sabem, né? Como não existe ainda todo um mapeamento genético perfeito e completo, existe sim uma situação de famílias que têm um filho autista e aí resolvem ter um segundo filho e às vezes o segundo filho vem com autismo também. Porque depende se o gene é o que se chama de gene carregado ou uma mutação nova. Então, é preciso ser feito um mapeamento genético, né, no pai, na mãe, na criança e tal. Isso tudo ainda, infelizmente, é muito caro. Mas para tentar, dentro de uma margem de erro, né, dentro de uma margem de segurança, definir se aquela criança foi uma mutação nova. Porque se for uma mutação nova, o risco de eu ter, por exemplo, um segundo filho e ele vir com autismo é o mesmo que qualquer outro casal no mundo. Mas se for uma mutação que veio carregada, né, do meu DNA ou da minha esposa, esse percentual aumenta, né? Então, o que a gente não quer é dobrar o nosso problema, né? Pode ser até mais, né, Ricardo? Pode ser 3 filhos. Podem, tem pessoas que têm até 3 filhos. Porque eu acho, desculpe de eu passar essa narrativa, mas eu acho que eu, aqui em Barra Mansa, nós fomos visitar, quando eu presidi o Conselho da Defesa da Pessoa com Deficiência, nós fomos visitar uma casa que tinham 2 moças e um rapaz dentro de um quarto, né? E não havia um diagnóstico científico ainda, né? Porque não foi uma denúncia, foi um comunicado que tinha uma família que estava nessa situação. E nós fomos lá visitar e realmente eram 3 crianças que ficavam dentro de um quarto, já adultos, não eram nem adolescentes. Nossa! E era um caso mesmo de até miserabilidade da família. Sim. Que isso aconteceu por conta da situação. O pai, a mãe era a única mais, vamos dizer assim, típica, né? Como você disse, que o pai também tinha alguma deficiência intelectual. E era uma situação muito triste. Então, eu me lembro que eram 3 crianças. E aí vem ao encontro do que você está colocando aí. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E a questão da vida escolar estudantil? Como que isso? Existe? Isso acontece? Como é que é esse universo? Isso é muito legal, gente. Eu estava conversando aqui antes. Isso aqui é um bate-papo. Conversando antes com o Jocélio e até com o Ricardo, né? E você está percebendo como que é a serenidade que ele comenta as coisas, ele não muda nem o tom de voz. E e até um brilho nos olhos, né? Por isso até, gente, deu
eu ter convidado o Ricardo para vir aqui. Nós temos convidado, porque eu tive a possibilidade de conhecê-lo uns 4 anos atrás no programa Líder, e a gente conversava um pouco, e ele falava com pessoas. Mas teve um dia que nós dividimos lá o quarto, né, para a gente dormir na pousada, e a maneira como ele falava do filho, a maneira como ele falava dessa situação, da convivência do cotidiano, era de uma maneira que realmente eu nunca tinha convivido, apesar de eu há muitos anos estar inserido no meio de projetos voltados para pessoa com deficiência, e às vezes você vê algum sofrimento, algum rancor, mudança no tom de voz por uma razão ou outra, alguma revolta. E é mesmo na situação que ele, agora eu vou deixar ele falar sobre questão escolar e tudo mais, em que ele via que poderia estar acontecendo uma coisa que poderia ou deveria ser diferente, né, para a criança autista ou para qualquer outra criança atípica, nem nesse momento ele praguejou sobre ninguém. Não, aquilo lá devia ser assim, devia ser assado. Não, poxa, mas olha, se fizessem assim, olha, se fizessem assado. E aí, quando ele diz que talvez Deus, a força superior, quando manda esses meninos, ou quando eles escolhem, né, diz que tem crianças que escolhem as famílias, né? E eu costumo dizer para o meu filho, obrigado por ter escolhido a gente. Ele vem na casa certa, né, na pessoa certa, né? Então, desculpe de eu falar tanto assim, mas como é que é a questão escolar? Como é que é o cotidiano? Deixa eu só fazer um comentário, só para pegar a fala do Ricardo, que eu também fiquei entusiasmado com a lucidez e a serenidade dele também, né? Mas só pelo perfil do programa, por ser informativo também, né? O alcance vai ser... É como o Ricardo disse, né? Então, é bom deixar muito claro, o autismo ainda não tem cura e também não tem prevenção, né? A prevenção é não engravidar. Se quer prevenir, é não engravidar. Né? É interessante colocar isso porque, até pela ignorância, no real sentido da palavra, né? Muita gente ignora isso. Pessoas que estão vivendo essa situação de forma nova, né? É importante, então, essas duas colocações. Você que tem o lugar de fala para dizer que ainda não tem cura, né? A gente aguarda aí a ciência. Não tem cura, mas tem tratamentos e tem coisas que amenizam muito, né? E cada família deve buscar, já vou entrar na questão da escola, né? E no que a escola também pode ajudar, né? Ou não ajudar, enfim. Mas esse médico que eu comentei, ele falou uma coisa que eu sempre também guardei, esse médico lá dos Estados Unidos. Ele divide os tratamentos de autismo em 3 categorias. Aquilo que é muito acessível, em termos até financeiros, não tem nenhum risco para a saúde, né? Ele é favorável a tudo, né, nesse aspecto. Então, aí se enquadra todos os tipos de tratamentos, que inclusive já fizemos, lógico, com meu filho. Eu falo, até no João de Deus, há uns anos atrás, antes desse escândalo todo, a gente foi 2 vezes e fomos em vários outros também, como curandeiros e rezadeiras, e são coisas que não tem risco realmente, né? E a gente vai com... O importante é ir com fé, acima de tudo. O meu filho teve uma graça ao ir a primeira vez no João de Deus, lá em Abadiânia. O meu filho não fazia o número 2 no lugar que tinha que ser. Né? E a gente vê crianças, às vezes, já adultas, e que têm esse problema e não entendem. Às vezes, uns probleminhas, gente, do dia a dia, simples, se tornam um drama. Vou dar um exemplo. Todo dia eu vivo isso. Escovar dente. Eu escovo o dente. Às vezes ele não escova. Ele pega a pasta e morde, come a escova. Então, eu teria que ser dono de uma fábrica de escovas de dente. Né? Porque se você for deixar isso, toda semana você troca a escova. Então, a gente já tem toda uma técnica. Né? Tem uma que é oficial, tem a outra que é só para ele morder e tal. E a gente vai indo assim. Mas o meu filho nunca cuspiu. Nunca. Eu não posso dar uma pasta de dente para ele com flúor, ou um flúor mais forte, porque ele engole.
E pensa bem, gente, é gostosinho mesmo. Tem algumas pastas, né, que não tem um gostosinho. Eu já comi pasta de dente. Só que a gente, adulto, a gente sabe, olha, você pode fazer mal, você comer todo dia, mas todas as vezes que você escovar dente, você come a pasta de dente, você não vai fazer bem. Então, tem algumas coisinhas assim, né, simples, mas que se tornam mais complicadinhas um pouco, mas a gente vai... Você usou o termo adequar, né? Adequar a vida, você vai adequando. E isso, em falar no adequar... você não está completando. Então, o estágio 1 seria isso, né? Barato e não tem impacto. Tem outras, várias intervenções aí que se fazem que às vezes tem um custo elevado, mas não tem risco. Nesse ponto, aí o médico falou para mim assim, olha, aí quem manda é o teu bolso. Olha, lá nos Estados Unidos tem a câmera hiperbárica. O que é isso? Aquela câmera com concentração de oxigênio, que os mergulhadores têm que passar na câmera, né, quando vão mergulham muito fundo, né? E aí teve alguns estudos que falam que isso pode ajudar no autismo e tal, mas não tem comprovação científica. E é uma coisa cara, né? Tanto, ou você comprar a câmera hiperbárica. Outro dia eu vi um anúncio aqui no Brasil. 300 e poucos mil reais. Um pai desesperado para vender, porque o filho dele não entra na câmera hiperbárica. Não entra. Então, ele fez um investimento absurdo importando isso para botar na casa dele e o filho não entra. Então, nunca usou. Né? Então, ou então você pagar sessões para fazer. Então, muito caro, não tem comprovação científica. Então, quem pode, quer fazer, tenta, né? E tem aí o terceiro nível mais perigoso, e aí quando ele falou isso, ele falou, aí a pessoa, quando atinge esse nível, ela deixa de ser meu paciente. Que são situações que trazem risco à saúde, porque você não sabe. Surgiu um protocolo há um tempo atrás que era uma espécie de água sanitária que dava para a criança, como se fosse lavar. Fiquei sabendo disso. Muito questionado isso, né? Então, aí, ou então também a chamada quelação, que é a eliminação de metais pesados do organismo. Mas uma coisa é você fazer uma quelação de uma forma natural, outra coisa é você tomar produtos, né, químicos, né, para mexer no seu metabolismo, uma coisa muito perigosa. E aí, realmente, a gente jamais foi nesse... nem no segundo, porque eu também não tinha condição financeira de fazer um negócio desse de hiperbárico. E então a gente já fez alguns tratamentos alternativos e a gente não tem como precisar o que teve mais impacto, né? Mas a gente vai tentando. E nessa questão, voltando para a escola, sem dúvida, para todas as crianças é uma coisa muito importante, e principalmente no que diz respeito à socialização. O autista, gente, ele tem o seu nível, cada um vai ter o seu nível de socialização. A gente não tem muito como mensurar isso, porque eles têm um nível de socialização da cabeça deles, que eles acham que aquilo, de repente, é socialização. Para a gente não é chegar, cumprimentar, dar 2 beijinhos, né? E para eles, de repente, não é isso. Então, desde sempre, a gente tentou, sim, colocar o meu filho em escolas regulares e com uma mediação escolar, né? Ou seja, uma pessoa treinada para dar aquele empurrãozinho que falta, dar aquele estímulo na hora de fazer a atividade. Às vezes, alguns autistas têm uma questão motora um pouco mais comprometida, então ajudá-los, fazer eles se sentirem parte daquele grupinho, tentarem também evitar alguns pequenos acidentes, porque alguns não têm muita noção do perigo, né? Então, isso é muito importante. E durante um tempo, a gente achava que o nosso filho tinha que seguir cronologicamente idade e aquela turma, aquela série e tal. E chegou um momento que a gente teve que, infelizmente, trocá-lo de escola. E trocamos algumas vezes, né? Nessa busca por estar acertando sempre, né? Então, lá em Vassouras, já participou de várias escolas. Quando eu trabalhei também, né, lá no SESI, levei ele para o SESI e tal, e ele ficou alguns anos, e uma escola que eu diria até muito inclusiva. Mas é um desafio para todas as famílias de autistas, porque a criança, ela não é, em geral, preconceituosa. Isso já foi demonstrado, né? A criança tem uma certa idade, né? Não tem também realmente muita malícia, nada disso. Mas, às vezes, os pais são. E é como você falou da palavra ignorância, né? Então, ou às vezes, você tem até funcionários da escola que não estão nos seus melhores dias, né? Então, às vezes, podem criar uma situação de constrangimento, sabe? Desnecessário. Uma vez a minha esposa passou por essa situação
porque tinham algumas mães assim em volta, estava esperando o filho sair, o meu filho saiu lá da escolinha, entrou numa sala que era da secretaria da escola, e uma pessoa lá totalmente despreparada deu um grito lá, e o filho da gente, quem está nos ouvindo aqui que tem um filho autista, isso uma coisa pode ter certeza, nossos filhos são muito populares, né? Eu sou conhecido na minha cidade como o pai do Luigi, não pelo meu nome, né? Muito mais. Então, essa funcionária gritou lá, mãe do Luigi! Gente, meu filho, ele não ia fazer nada demais, mas ele gostava de correr, ele gostava de entrar, ele gostava de, sei lá, ver a tela do computador, né? Mas deu um grito e como dizendo assim, tira essa criança daqui, tipo uma coisa assim absolutamente, né, desnecessária e que realmente machucou, sabe? Porque fala, então essa pessoa não pode estar trabalhando onde está, não pode estar numa linha de frente atendendo pessoas, né? Porque isso podia acontecer com outra pessoa qualquer. Então a gente vive ainda numa sociedade realmente já evoluiu muito, mas ainda um pouco preconceituosa, não há dúvida. E a questão da escola, ela busca sim uma inclusão. Mas a gente tem que também ter ciência dos nossos filhos, até que nível é possível que essa inclusão seja feita, né? Porque isso já foi dito em vários estudos, para uma turma que está crescendo lá, você ter pessoas na sala diferentes é extremamente benéfico para aquelas crianças que estão convivendo com a diversidade. Perfeito. Quando elas ficarem maiores e saírem no mundo aí fora, elas vão ver que o mundo é assim. O mundo não é igualzinho, uniforme. Né? Vai ter todo tipo de gente. Então, é importante conviver com isso. Agora, às vezes, realmente, infelizmente, o grau de autismo é mais elevado e a convivência, às vezes, se torna, principalmente quando eles vão crescendo, vão ficando mais fortes, às vezes começa a ficar um pouco mais complicado. Então, você tem que avaliar até que ponto isso passa a não ser mais produtivo. E aí, às vezes, você tem que ir para uma escola realmente que esteja preparada para lidar, como aqui em Volta Redonda tem, né? Uma escola muito boa, que me disseram que trabalha muito bem nisso, que tem um ônibus próprio, que vai buscar as crianças na casa, que leva, que são turmas muito reduzidas, às vezes a casa quase que de 1 para 1, né? Um professor para um aluno, ou poucos alunos, né? Porque às vezes tem uns que têm muita sensibilidade auditiva, né? Então um barulho incomoda, tudo, né? Eles chegam a ouvir 8 vezes mais do que a gente. Jesus. Acredita? Então, tudo tem que ser realmente medido, né? Eu conheci famílias assim, que os pais, eles jamais levam o filho num lugar novo, sem antes eles terem ido para olhar, analisar, né? Saber se o filho pode ir, que já conhecem um pouco, né? Lá, logo, os seus filhos. Mas isso tudo, né, gente, é muita dedicação, é muito investimento. E a gente tem que realmente fazer o que está ao nosso alcance da melhor forma possível. Respondendo à questão mais particular do meu filho, chegou a um ponto que a gente simplesmente chegou à seguinte conclusão. Retemos no nosso filho, quando ele passou para o primeiro ano, né? Antigamente a primeira série, né? Agora a gente fala primeiro ano. E aí, quando ele saiu de uma escola lá de Barra do Piraí e foi para Vassouras, a gente reteve ele no primeiro ano, né? É como se o nosso filho tivesse repetido, né? E aí você fala assim, né? No primeiro momento, poxa, mas vai repetir o menino, né? Sim. Por quê? Porque a gente avaliou isso com alguns outros profissionais, achamos que para ele ia ser melhor, já que ele ia mudar de escola, né? O segundo ano naquela escola ia ser muito puxado para ele, né? E aí a gente ainda tinha naquele momento uma expectativa assim, não, meu filho vai ser alfabetizado, meu filho vai fazer isso, meu filho vai fazer aquilo. E, gente, aquele ano que ele foi para Vassouras, naquela escola que a gente colocou ele, uma escola particular, foi um ano muito difícil, foi um ano que, sabe, a gente não conseguiu um ajuste legal nas medicações e ele ficou numa fase muito destrutiva e evoluiu muito pouco, né? Estamos falando do ano de 2019, desculpe. A pandemia faz a gente perder um pouco, né? Estamos em 2021, 2020. 2020, então, foi 2019 que ele estava. Em 2020 a gente fez uma coisa diferente, né? Quebra de preconceitos. Isso, conversando com alguns pais de algumas outras crianças, né? Resolvemos matricular o nosso filho numa escola pública lá em Vassouras. Uma escola recomendada pela psicopedagoga do meu filho, que acompanha ele já há alguns anos. Ela conhece a diretora da escola, uma escola pequena, uma escola... E olha, é uma pena que ele teve pouco tempo de aula ano passado por conta da pandemia, né? E esse ano ainda não voltou, mas a gente ficou muito bem, graças a Deus, muito bem impressionado com a atenção, com a dedicação, né, que a escola estava dando ao meu filho, logicamente até hoje dá, porque ele está matriculado, né, mas não está frequentando, claro.
né? E essa questão da pandemia mexeu com, sem dúvida, todas as famílias com crianças autistas, né? Porque isso é uma coisa que é um pouco comum dentro dessa diferença que todo mundo fala que não existe um autista igual ao outro, mas algumas coisas, eles são mais ou menos comuns e frequentes. E entre elas, existe uma questão da rotina das coisas do dia a dia, né? O autista, em geral, ele não gosta de ser surpreso ou de coisas, né, que mudem com muita frequência. Então, você tirou a criança da rotina, que ela ia para a escola, que ela tinha aquela terapia ali, que ela tinha aquela terapia lá, etc. E aí, eu posso dar uma contribuição minha que eu inventei da minha cabeça, gente. Me critiquem ou não, mas foi, de certa forma, uma certa solução para a minha vida durante pandemias, né? O meu filho gosta de movimento, né? Então, ele está parado, para ele é bastante perturbador para ele, provavelmente. Mas se ele está num carro passeando, ele está bem, ele está feliz, ele está vendo o movimento passar, ele está conhecendo paisagens novas, né? Eu brinco que se você pega ele, vai até a China com ele, só não pode parar no sinal vermelho. Você vai furando todos os sinais, que ele vai muito bem, vai te acompanhar, vai ser o seu melhor amigo, né? E no início da pandemia, a gente estava naquela fase enclausurada, né? Ninguém sabia o que podia, o que não podia, e barricadas nas cidades, né? Ninguém entra, ninguém sai, quase que uma situação de guerra. Seria uma das minhas perguntas, né? Isolamento. Isolamento, né? Não, eu já vivo numa fazenda, então já vivo em isolamento, né? Mas ainda assim, gente, e aí eu comecei a pegar o carro com a minha esposa e começamos a andar de carro por algumas cidades no entorno, algumas cidades pequenas e tal. Mas depois de um tempo, a gente já tinha passeado em quase todas e aí eu falei, gente, não dá, né? Só se eu achar petróleo aqui na fazenda, né? Porque senão vai ficar gastar uma gasolina e assim, temos que pensar numa coisa diferente. E aí eu pensei, falei, puxa vida, eu tenho aguardado aqui na fazenda 2 motos muito antigas, motos dessas de trilha, né? Não, motos trail, na verdade, né? Não é de trilha, trail. E aí eu falei, será que isso ainda funciona? Está aí há 20 anos parado. Eu, quando moleque, gostava muito, né? Meu pai tinha me dado a motinha. Eu me lembro que ele falava, só dentro da fazenda, aí não vai pegar asfalto. E aí eu falei, eu vou botar meu filho na garupa, vou ver o que ele... Primeiro vou ver se a moto funciona. Aí funcionou, ok. Depois vamos botar ele na garupa. E, gente, durante alguns meses, na verdade eu faço isso até hoje, né? Eu coloco ele na garupa e passeio com ele de moto. E faço o que eu brinquei que eu chamo de mototerapia. Sabe como é que é a mototerapia, gente? Aí você está andando e você está estimulando, porque a criança precisa ser estimulada o tempo todo. Então, eu vejo a vaquinha lá, o boi, aí eu vou devagarzinho e paro, né? Porque eu estou andando na estradinha de terra, e paro no pasto, e paro na fazenda do vizinho ali, e aí eu faço ele falar, boi, a cor do boi, do cavalo, todos os bichos que aparecem na frente, né? Eu vou tentando estimular ele a falar. Ou cantar uma musiquinha para ele completar, né? E assim, o meu filho é prazeroso demais para ele. Eu também passeio, mas a gente tem assim, a mãe descansa um pouco, a gente tem que revezar, gente, é uma prova de revezamento. Prova de revezamento. Inventou uma nova intervenção terapêutica, né? Mototerapia. Mototerapia. Não desdenhando das outras, claro, mas assim que puder voltar, a ecoterapia, que é com cavalo, ele também fez, é muito bom, ajuda muito. Todas as terapias, gente, ajudam, né? Você tem que ver com o seu filho aquela que você vê prazer, que ele vê com prazer e que a gente não sabe, né? Quantas crianças a gente viu aí que depois se tornaram até gênios, né? Em algumas atividades, né? Mas você vai ter que descobrir com o tempo qual é aquela... Algumas vão para a linha de esportes, né? Aí você vai descobrir qual esporte que ele gosta. Dizem, eu não sei quem disse, eu ouvi isso em algum lugar, que o Messi é um autista. Tem um quadro de autismo. Tem um quadro de autismo. Tem um quadro de autismo, né? E é um dos maiores jogadores de futebol hoje do mundo. Bill Gates foi treinado a participar de reuniões, você sabia? Porque ele também tem um quadro, né? Assim, que ele precisou ser doutrinado a sentar numa mesa de reunião e ficar tempo, porque ele não conseguia ficar, né? Um tempo sentado, concentrado. Vários, né? Alguns cientistas que têm essa coisa, você percebe realmente um foco, né? Muito... específico, uma certa dificuldade de relacionamento pessoal. Então, olhando para trás aí, o cara que descobriu o hidrogênio lá, o inglês, já seria considerado autista, o próprio até Einstein poderia ter sido considerado autista. Então, tem algumas situações. E aí tem aquela coisa, né, um pouco também, que temos que ter o pé no chão, da glamorização do autismo.
Porque tem aquela seriado, por exemplo, The Good Doctor, né? Então as pessoas às vezes têm que ter um pouco de cuidado, porque, meu filho é autista, então, olha, vai ser igual o The Good Doctor, né? Mas aquele caso, que é uma ficção, obviamente, é o que se chama de síndrome de Savant, né? Que é um autismo também de alto funcionamento. Então, ele reúne algumas características ali que realmente tornam ele super inteligente, mas você vê que até no próprio seriado também, né? Mesmo sendo um seriado ficcional, ele tem dificuldades graves de relacionamento, né? Mas eu vejo isso, gente, a família precisa identificar um viés, né, daquela criança, menino ou menina, apesar de que a gente sabe que tem mais meninos, porque a incidência, né, é 5 vezes maior em meninos do que em meninas. Alguma coisa que ele realmente goste e você vai estimulando, né? E a convivência vai ficando mais leve. Assim, até eu estava pensando aqui, você falando, até também dentro daquele esquema que você falou, assim, isso é uma situação que funciona para mim, né, que eu achei importante você falar que são situações diferentes, você tem que procurar aquilo que, né, que o seu filho, ou que o seu parente, ou que, né, a pessoa com autismo que você interage, assim, a situação que funciona, né, para você. Sim. E assim, é uma coisa que eu acho que é muito importante, até pela conta também da interação, né, porque a partir disso, acho que você tem uma interação maior com aquela pessoa, você conhece, você tem uma cumplicidade maior, você entende melhor como ela funciona, para ir criando mais esse esquema, essa vida mais confortável para ela, entendendo como é que funciona, né? Acho isso muito importante dizer. Eu estou numa fase, gente, vocês estão me vendo numa fase mais zen, tá? Porque, como todas as famílias, a gente passa, às vezes, por umas fases muito difíceis. E meu filho está numa fase melhor, e uma das coisas que a gente atribui isso a ele é que minha esposa pesquisou muito, leu muito, e a gente está numa fase de tratar com florais. O meu filho está respondendo extremamente bem. São vários sistemas florais que nós temos de tratamento, né? Não é só o floral de Bach, que é aquele que é mais conhecido. Existem outros florais de Saint-Germain, floral, um monte. A minha esposa leu muito sobre todos. Testamos algumas centenas de florais até que a gente conseguiu um equilíbrio, uma fórmula que tem dado muito resultado. E a gente olha para trás, às vezes eu converso com a minha esposa, falo, nossa, como é que a gente sobreviveu? Como é que a gente não se matou aqui? Como é que a gente não estrangulou essa criança? Né? Já enrolamos o nosso filho num lençol, assim, como se fosse uma coisa de contenção, para ver se ele se acalmava, porque ele começou a quebrar tudo. A nossa casa foi totalmente internamente destruída, parece que passou um tsunami, gente. E aí você fala assim, meu Deus, né? Eu falei uma vez com o médico, ele está quebrando os vidros de casa. Ele começou a dar soco, quebrar janela, quebrar copo, quebrar prato, quebrar tudo. O médico falou para mim, tira os vidros da sua casa, ele vai quebrar todos. Aí eu olhei para ele e falei assim, então eu vou levar para sua casa, né? Como é que eu vou tirar os vidros da minha casa, gente? Então, assim, a gente tem que ter realmente, buscar, isso a gente fala, a gente ouve isso e a gente repassa, né? O tratamento é familiar. O tratamento também precisa envolver pai, mãe, quem tiver também com apoio. Tem um médico muito famoso lá em São Paulo que fala que não existe família que tenha criança autista que a família não seja um pouco autista também. Sabe, você tem, não é a questão de contágio que não existe, mas é uma questão que envolve o seu dia a dia, né? Então, realmente, e uma outra coisa que eu estou lembrando, né, uma pessoa que levantou muito essa bandeira e tem ajudado muito aqui no Brasil, né, que é o Marcos Mion, porque diferente de algumas outras celebridades que eventualmente até escondiam, né? Mas isso também é fruto, eu acho, de uma tendência hoje, atual, né? Porque a gente não vai julgar uma pessoa, como foi o caso do Jô Soares, né? Que tinha um filho autista e que isso só foi revelado quando o filho morreu, né? Mas isso estamos falando de décadas atrás, então, obviamente, a visão da sociedade como um todo era muito diferente. Hoje a coisa está realmente muito melhor, graças a Deus. Mas o Marcos Mion, ele falou numa vez, ele falou assim, quantas vezes a gente já não saiu de casa, por exemplo, se arrumamos todo para ir numa festa, e chega lá na porta daquele lugar, o Romeu não quer sair do carro e volta para casa. Voltamos para casa, qual é o problema? Volta para casa, vai ter outras festas, vão ter outras oportunidades. Porque se você faz disso um drama, realmente tudo fica mais complicado. E hoje em dia eu tenho feito isso. O meu filho, ele tem algumas manias, né? Então, ele vai na casa da avó e antes a gente tinha uma situação, não, meu Deus, ele não pode entrar, não sei o quê, segura, ele vai jogar, não sei o quê, vai quebrar também. E, gente, ele vai hoje, ele pede, ele fala, ele se comunica, ele fala fofó.
a gente já sabe que é isso, né? Para a gente é uma vitória. Ele falar uma palavra com significado, expressar um desejo dele verbalmente, é uma coisa muito significativa e importante para a gente. Então, a gente vai. E se ele falar isso, é claro que assim, se ele falar isso às 2h30 da manhã, vai ser um pouco mais complicado, né? De eu atender o desejo dele. Mas é dentro de um pouquinho da situação mais normal, eu vou, eu acompanho. E ele não está mais agora, graças às florais, nessa fase tão destrutiva. Que a gente tem que entender, assim, que o que ele fez não é pelo prazer. Já passou isso pela minha cabeça. Esse menino está possuído, já não é possível, ele veio destruir a minha vida, veio destruir... eu entendo perfeitamente e sei muito bem o drama que as famílias passam. Mas, hoje em dia, eu faço a vontade do meu filho. Ou seja, ele vai lá na casa da minha mãe, aí ele quer ir lá tocar lá, não sei o que, no piano. Eu vou lá com ele. Aí ele volta, ele está na manhã de abrir e fechar a porta. Todas as portas que ele abre, ele fecha, né? Ele tem que fechar. Aí, se ele pede para abrir de novo, eu vou lá e abro de novo. Né? E vou lá e sento no piano de novo com ele. Se ele quiser fazer isso uma terceira vez, eu vou lá e faço de novo. Né? Porque qual é o problema, gente? Né? E aí, outro dia, a gente pegou o carro e fomos lá para Tiradentes, gente. Fizemos algumas 3 horas de viagem, pouco 3h30. Gente, e não foi assim, claro, ainda perfeito, mas foi muito bom. Né? E a gente conseguiu sentar. Eu saí um pouco, esperou a comida chegar, fiquei andando com ele, depois ele sentou um pouco, ficou um pouco no celular, ele foi junto, sentou lá, ficou vendo um pouco de quanto a gente comia e tal, e a gente conseguiu fazer um passeio um domingo super prazeroso para ele e para a gente, né? Então, é o recado que eu gostaria de dar para as famílias que têm crianças, né? Não se fechem demais. Tudo bem, está numa fase muito ruim, a gente compreende. Segura um pouco a onda agora. Como eu conheci esse casal que segurou 8 anos e depois agora o casal estava viajando, né? Mas o filho está lá trabalhando também. Vamos tentar nos espelhar em situações, né, que deram certo, né? E não vamos perder essa batalha nunca. A gente vai todos os dias conquistando grão por grão, sabe? Que seja de arroz. Mas a gente vai conquistar, a gente vai... fazer o que está ao nosso alcance, porque se você se desesperar, que ouviu dizer que nos Estados Unidos, que na China, que no Canadá tem um tratamento assim, assado, que custa não sei quantos milhões de dólares, olha, mentira, porque não existe, né? Se existir, eu tenho um monte de pai que vende um rim, cara, para fazer um negócio desse, mas não é, né? Não se desespere e tenha muita fé, não deixe de lado realmente a questão religiosa, independente da crença que você tenha, porque isso é uma coisa que ajuda e fortalece também, né? E vamos vivendo um dia de cada vez, porque a gente não pode se desesperar, a gente fica abalado, mesmo a gente tendo essa carapaça toda, a gente fica chocado, notícias que nos chegam, sabe? Às vezes, um pai ou uma mãe que às vezes tira a própria vida, cara, por causa de uma situação dessa, né? Ou comete uma loucura, ou realmente abandona a família, ou enfim, ou só agrava ainda mais um problema que já é difícil, né? Então, essa ajuda, gente, divina ou não, ela vem muitas vezes de onde a gente menos espera. É a gente fazer o bem, a gente retribuir com o bem, é assim que a gente faz. Eu acho que a vida fica realmente muito mais leve se a gente seguir esse caminho, né? Fazer o que é correto, compartilhar. Agora, também assim, se a outra família, né, do outro autista não acredita naquela linha de tratamento, ok. Olha, para o meu filho deu certo, se eu não sabe se vai dar certo, né? Eu gosto mais da terapeuta A, eu gosto mais da terapeuta B. Se você está com a terapeuta A e está dando certo, mantenha, né? Eu levei o meu filho, achei que não estava bem, tentei uma coisa diferente, né? E assim a gente vai conseguindo. E engraçado, cada médico por qual a gente já passou, e já foram centenas, vocês podem ter certeza disso, a gente conseguiu pegar uma coisa que deu certo e carregar com a gente. E o que não deu certo, a gente deixou para trás. Perfeito. Né? Teve um médico uma vez, lá do CBD. Vamos falar sobre isso, é muito perguntado. Óleo do CBD, o tal da maconha e tal. Vai dar maconha para criança? Já vem aquele preconceito, né? Desculpa. Nada disso, gente, pelo amor de Deus, né? É o óleo medicinal, né? E tentamos 2 vezes. Na primeira vez sem o chamado THC, que é o efeito ativo, psicoativo, e depois, recentemente, tentamos com o efeito ativo. Não vimos, no caso do meu filho, nenhuma diferença, nenhuma melhora. Mas tem relatos que melhoram.
Então, vamos buscar alternativas. As coisas chegam à nossa mão, às vezes, sem a gente pedir. Meu filho estava numa fase muito difícil ano passado, e novembro do ano passado, setembro, outubro, novembro, e aí minha esposa falou, vamos a alguma médica, porque aí ir para o Rio de Janeiro com pandemia estava mais complicado ainda. Vamos ver aqui perto da gente, aí aqui em Volta Redonda, aqui vizinho de Barra Mansa, tinha uma médica ótima, tal, que era do plano e tal, e aí, vamos nela. A médica viu a situação, fez alguns exames, e aí ela falou para a gente, olha, eu ganhei aqui um vidro de CBD de um laboratório, que realmente é uma coisa ainda, infelizmente, muito cara. Um tratamento desse começa, no mínimo, uns R$ 1.500 por mês. Só o vidrinho importado e tal, né? E aí ela falou, vocês querem experimentar? Eu consigo para vocês de graça. Eu falei, claro que vamos tentar, por que não, né? E vamos tentar mais uma vez, porque a gente tentou sem o THC, vamos tentar agora com o THC. E, infelizmente, não deu. Uma compensação, ela indicou outros remédios que deram muito certo. Ele está tomando... A única alopático que meu filho toma hoje em dia é um antidepressivo, em pouca quantidade, e está ótimo. Tiramos o antipsicótico, tiramos os outros remédios, né? Porque as pessoas vão dando um remédio, aí dá um efeito colateral, aí dá outro remédio para tampar aquele efeito colateral, aí quando você vai ver a sua criança está tomando 4, 5, 6 remédios, tarja preta, você não sabe no futuro o que isso pode dar, né, acontecer, né? Então, até nisso a gente foi muito cauteloso, muito devagar, e hoje ele toma uma quantidade pequena apenas de um antidepressivo que a gente percebe que ajuda, né? E que não está tendo efeito colateral a princípio, né? Então, eu estou sempre disponível, gente, se vocês quiserem me convidar outras vezes, ficarei muito feliz. Eu estou impressionado com a relevância desse podcast, né? Porque isso tudo que o Ricardo está dizendo aí, essa questão da leveza, né? Realmente, eu percebo que tem muita gente que dramatiza muito, ou espiritualiza muito, ou se frustra muito. E aí, isso aí que você está explicando é verdade, né? Você vai tentando e vai ali fazendo, separando o joio do trigo, né? Exatamente. Que deu certo, você... Uma vez um pai falou para mim, você tem um anjo em casa e tal, mas eu estava numa fase ruim. Eu falei, mas que anjo é esse, gente? Aquilo que eu conversei anteriormente com você, é muito interessante. Normalmente, podcast, a gente debate muito, a gente conversa muito, né? Existe essa possibilidade, mas por isso que eu acho que você é extraordinário, essa sua postura e essa mensagem que você está passando para as pessoas, por conta da sua serenidade, né? Que eu já falei aqui. E eu estava até pensando em perguntar, porque tem dia que deve ser, você fala assim, nossa senhora, o que é isso? Eu não queria isso para mim, hoje eu não quero fazer. Mas você falou, eu ia te fazer essa pergunta, mas eu nem quero que você fale sobre isso. Eu gostaria que você falasse sobre uma coisa importante que você disse aí. É a pessoa, aliás, é muito fácil para mim, né, para nós que estamos de fora, que não convivemos com situações dessas, até dizer isso. Mas eu acho interessante na sua fala, Ricardo, as pessoas se darem o direito e a oportunidade de aprender e de conviver disso de uma maneira leve, como o Jocélio falou, né? Que isso não seja um fardo, que isso possa ser um momento de aprendizagem, de crescimento familiar, como você falou, porque você também foi muito legal que você disse que o autismo ele não é só da criança, ele é familiar, né? Porque Sim. Tem pai, mãe, avós, irmãos, tios, quer dizer, toda a família, de alguma maneira, ela está envolvida naquele contexto ali. Porque eu fico imaginando numa festinha de aniversário, numa Sim. casa, né? E a criança vai, e a criança... Olha, é ótimo, meu filho não come brigadeiro, não come porcaria, tem os dentes ótimos, tá vendo? Mas ele também, pode acontecer alguma coisa Sim. que incomode um Sim. ou outro, né? E ali as pessoas, como na escola também, eu dei o exemplo pro Jocélio, ontem a gente conversando de um evento que eu fui, que era sobre o autismo, e aí tinha uma criança autista. E eles estavam fazendo teste no som. De repente, no teste, saiu um som alto, que eu acredito que o incomodou, e ele foi lá e derrubou as 2 caixas de som. Sim. Né? E as pessoas que estavam ali, ninguém reprimiu aquilo, nem nada. A mãe, inclusive, foi, não, olha, meu filho, tal. Graças a Deus, não quebrou nada. Sim. Mas, quer dizer, o ambiente todo, as pessoas que estão ali, elas perceberem que aquilo ali não é uma coisa errada, não é uma coisa
que a pessoa fez de maldade. Intencional, claro que não. Não, intencional. É uma questão de comportamental, atitudinal, né? Até de comunicação, sabia? E de comunicação. Ele falou, isso aqui na cabeça dele, de repente eu não conheço esse autista, não verbal, que isso aqui está me incomodando, eu vou tirar isso daqui, né? É até uma questão de comunicação. Essa coisa que meu filho de quebrar muita coisa em casa, quebrar vidro e tal, pode ser uma experiência que ele estava vendo do barulho do vidro quebrando, pode ser movimento, pode ser... Eu não posso assim, né, acreditar que ele estava quebrando pelo prazer de quebrar, escolhendo as coisas. Realmente ele teve na fase mais delicada, quase nos levou à loucura, sim, como a gente sabe que é muito difícil. Né? Ninguém está falando que é fácil em momento nenhum. Claro. Mas você precisa realmente atravessar essa tempestade. Aí estamos numa fase que a tempestade está mais morninha, né? Pode ser que daqui a pouco o mar encrespe de novo, mas a gente vai ter que ganhar experiência com isso, né? E lidar melhor. Agora, realmente a convívio social, nós como pais de crianças especiais, também temos, eu acho, assim, um pouco o dever, sabe, Vitorino, de evitar expor desnecessariamente, né, a certas situações. Então, uma vez a gente levou meu filho, e foi até interessante, num concerto de música clássica, uns anos atrás. A minha irmã tem um amigo que é maestro lá, e ele nos convidou, e aí eu falei o seguinte, vamos fazer o seguinte, uma sala lá no Rio de Janeiro, tal, grande, e ficamos perto da saída. Falei, se meu filho começar a gritar, falar alguma coisa, a gente sai. Mas sabe que naquela fase ele era pequenininho, devia ter, sei lá, 4 anos, não sei. E ele curtiu ver aqueles instrumentos diferentes, aqueles sons e tal, né? Enfim, a gente vai experimentando, testando. Não sei se eu faria isso hoje de novo, mas a gente tem que pensar nisso, né? Uma família autista, eu percebo isso. Tudo você vai... vou dar um exemplo muito bobo aqui para vocês. O meu filho, já há muito tempo, né? Que eu falei dele ter tido a graça lá, de quando fomos no João de Deus, de aprender a fazer o número 2 corretamente, né? O número 1 ele já fazia, né? Mas o 2 não. Ficamos anos tentando, até que conseguimos. Mas esses dias eu falei com a minha esposa, olha, tem que ensinar o Luigi a levantar a tampa para fazer o xixi no vaso. Aí ela pensou assim, não, melhor não. Deixa tá funcionando, entendeu? Ele tá fazendo. Porque a gente, em casa, né? A gente vai lá, já tem do lado, gente, lá no meu banheiro, um vidrinho de álcool e tal, para ir lá limpar toda vez que ele vai ao banheiro. Se você começar na sua relação familiar e começar a brigar com a sua esposa, que toda vez que o seu filho vai fazer o xixi, você tem que passar o álcool, isso tem que entrar na sua rotina de você fazer isso 1, 2, 5, 10, 20, 30 vezes por dia. E pronto. Essa é a sua realidade. Não brigue com isso. Algumas mulheres estão ouvindo a gente, vão falar, ensina meu marido também. Mas você tem que fazer, porque está funcionando e assim, depois aí fora, como é que ele vai fazer? Porque o autista, ele é muito ritualístico, muito metódico, né? Então, o que ele faz assim na casa dele, ele vai fazer na casa do outro. Não tem a menor distinção. Se ele está lá... Esse dia que eu comentei com vocês que eu viajei, uma das primeiras coisas que ele fez, que ele sentou na nossa mesa para almoçar, e a mesa do lado tinha um copo d'água, ele estava com sede, ele pegou o copo do vizinho e tomou. Ué, por que não pode? Né? Na cabeça dele, né? Na cabeça dele... Um copo de água está ali, eu posso beber. Posso tomar, por que não, né? É claro, aí a gente explicou e a pessoa obviamente entendeu e tal, graças a Deus, né? Mas imagina se é um brutamonte vem tirar satisfação comigo, né? Não, você não dá educação pro seu filho, não, seu vagabundo aí. Imaginou? Mas a evolução da sociedade, ela tem que caminhar para isso, né? A sociedade se adequar a eles, porque eles não vão se adequar, né? E isso se estende a outras exatamente. O Down também, tantos outros. Daí a importância da escola, né? Voltando ao assunto da escola, né? Eu acho que as escolas perdem uma grande oportunidade de educar uma nova geração para aceitar o diferente, né? Independente de ser o autista, o homossexual, né? Existe aí uma oportunidade imensa, né? Aí falo para os gestores educacionais, né? A gente estava até comentando, né, dos projetos Olimpíadas Especiais. Temos que trazer, sim. Eu sou um fã total da inclusão. É claro que você colocou uns parâmetros aí interessantes, né?
aceitar o diferente, aceitar a diferença, ela é fantástica, Fundamental. ela é importante. Sim. E isso é o papel da educação, é esse, entendeu? De você conviver com as diferenças, né? E a gente tem no meio acadêmico, no meio educacional, por uma série de razões que eu não acredito nem que sejam de maldades pessoais ou de índole, essa dificuldade em se aceitar o diferente, seja o diferente politicamente, religiosamente, sexualmente, ou de outra maneira. E cabe-se realmente, eu penso, numa gestão educacional séria, seja ela pública ou particular, se preparar, e esse é um papel da instituição de ensino superior. Nós estamos fazendo nossa parte aqui, mas os cursos de pedagogia, de psicologia, sim, de sociologia, de serviço social, de direito, em todos os cursos, nós temos que ter essa visão, deveria-se ter essa visão, de que prédios são construídos por engenheiros e arquitetos, pensando-se na diferença entre as pessoas, seja na diferença física ou na diferença atitudinal, não é mesmo? Hoje, sim, eu recebi no Líder Educação, que o Eduardo Prado colocou lá, um filme sobre, em Paranaguá, né? Professoras da rede pública que não aceitam mais a escola tradicional. Então, elas foram para cima da Secretaria de Educação, porque elas queriam criar uma escola diferente. Mas não era uma escola diferente somente na questão de metodologia pedagógica, mas de espaços diferentes. Elas queriam, por exemplo, um galpão, em que as crianças diferentes pudessem estar dentro desse galpão. E ali, cada um, por meio de projetos, elas construíssem a sua identidade e construíssem bacana, o seu trabalho. Pô, é legal, vou te passar Muito bacana. Legal. Esse é um grande papel da educação, né? De poder, de você ter... Por isso que eu fiz a pergunta anteriormente. Eu tive um depoimento de uma mãe de autista aqui, quando eu estava na frente da secretaria, ela chegou na minha sala chorando, porque ela foi levar o filho na escola no início do ano, e chegou lá, ela foi mal recebida, falou, não, ainda não veio o professor para a pessoa com deficiência, e virou as costas simplesmente. Mas o garoto foi para lá com uma expectativa de estudar naquele dia, ele entrou numa crise. Então, esses ambientes, eles têm que ser preparados, né? E isso é cidadania. Isso é dever, obrigação e responsabilidade e compromisso de quem está à frente de uma instituição, seja pública ou particular. E aí eu estou puxando uma sardinha para a nossa instituição aqui, você me desculpa, porque nós temos um núcleo de acessibilidade, né? Aqui, é lógico que nós ainda não somos uma instituição totalmente inclusiva, mas o trabalho do nosso núcleo de acessibilidade começou com a Márcia lá, com a Ieda, com a gente ajudando de alguma maneira. Hoje, uma pessoa com deficiência visual, intelectual, cara, nós temos uma síndrome de Down formada em pedagogia no BEM. É verdade. Estudou comigo em pedagogia, tá? A mãe vindo aqui junto com ela, a Edmeia, estudou junto com ela. Nós tivemos uma advogada, que me recordo o nome agora, e eu peço desculpa para isso, que ela tinha uma deficiência visual gravíssima, mas ela se formou em Direito, porque nós tínhamos o 2Vox, nós tínhamos impressora em braille para ela poder fazer o curso dela. Que legal, né? Então, eu estou puxando um pouco assim para a nossa instituição, porque isso é um caso real, é um caso que acontece. O trabalho do SEMAI aqui em Barra Mansa, né, de inclusão da pessoa com deficiência, é um trabalho muito grande da Sônia Coutinho. Muito bonito. Tempo. Muito bonito isso. Então, eu estou colocando isso e eu fiz, Ricardo, eu não estou me despedindo ainda, porque eu não sei se tem mais alguma coisa para o pessoal dizer, mas te agradecer demais esse depoimento seu, a gente ficaria horas aqui. Eu agradeço. E a intenção é essa mesmo, a intenção não foi trazer, você viu que a gente nem intercedeu muito, porque você... não era verdade o que eu disse? Com certeza. A serenidade. Foi comprovado. A certeza. e eu digo para isso, né? O Bernardinho, eu cito sempre isso. Bernardinho
uma vez perguntaram para ele qual era o segredo da equipe dele, das equipes vencedoras dele. Ele falou, mas é muito simples, o voleibol, ele é igual para todo mundo estuda, faz scout, sabe quem corta mais, quem defende menos. Mas o meu time, ele tem um diferencial muito grande, porque os meus atletas, ele entram em quadro com o seguinte, brilho nos olhos e punhal nos dentes. É a atitude que muda tudo. E a atitude do Ricardo, como pai, eu não posso fazer uma análise, né? Mas como uma pessoa que está assim, não tão próxima dele, mas a gente percebe, cara, o depoimento que ele deu aqui, parece que todo dia nasce com um novo amanhecer, não tem uma música que fala assim, né? E parece que todo dia ele nasce renovado com isso. É isso que eu sempre senti. Percebendo a fala dele, naquelas conversas que nós tínhamos lá. Quando eu estava de longe assim, ele estava comentando com as pessoas sobre o filho dele, mas de numa alegria, não num peso, né? Eu insisto, mas numa alegria. Gente, hoje o Luiz fez isso, fez aquilo, eu estou lá de longe, estou ouvindo. Falei, cara do caramba. Entendeu? Então, foi por isso, eu já te agradeço demais a tua vinda aqui, porque você sair de Vassouras para vir aqui para fazer um depoimento desse, para muitos pode parecer pouca coisa, mas eu dou um valor danado, porque isso é uma mensagem que você está passando. Uma possibilidade da nossa comunidade acadêmica, dos estudantes, de familiares, de gente que convive com isso. Infelizmente, a Márcia não pôde estar aqui hoje, a Márcia Beatriz do Núcleo, porque ela não teve condições de vir. Mas a gente vai marcar uma outra hora, porque esse papo não vai acabar aqui, não. Porque é uma possibilidade de pessoas ouvirem, né? E falarem assim, poxa, isso pode ser legal. Sem isso dúvida. Pode ser prazeroso, isso pode ser uma oportunidade. Pessoas estão começando a vivenciar isso agora, né? Pessoas, sem dúvida, famílias, centenas de famílias nesse momento estão recebendo um diagnóstico, gente. Exatamente. E também, de repente, não sabem o que fazer, né? Então, assim, é uma mensagem de esperança acima de tudo, né? Eu também agradeço muito, né? Porque quando eu recebi esse convite, eu falei, gente, é uma oportunidade de estar compartilhando um pouco dessa nossa experiência, desses anos aí que a gente está realmente vivenciando, como você falou, um dia de cada vez e comemorando cada passinho que é dado, sabe? A gente fica com um olhar muito atento, né? Muito técnico, assim. Então, fez isso. A minha esposa mexe uma coisinha no floral, olha, ela pede um relato para mim, sabe? Olha, você ficou com ele, você foi isso, fez alguma coisa diferente hoje, a gente se torna muito especialista. A gente fala isso, eu compartilhei isso com algumas famílias, né? Às vezes a gente vai num médico, às vezes dá a impressão que a gente sabe mais do que o médico, né? Mas não é de maneira nenhuma querer se mostrar para ninguém, não. É uma questão realmente do dia a dia, do convívio e a gente querer o melhor para o nosso filho, né? Para a nossa família. Então, a gente vai sempre estar buscando o que realmente deu resultado, compartilhar e realmente é uma coisa que a sociedade, graças a Deus, volto a falar, a gente de vez em quando, porque o mundo não é perfeito, né, gente? Então a gente lê uma notícia, por exemplo, ou vê uma situação assim um pouco de que nos incomoda muito, e ficamos muito mexidos, não há dúvida. Quando eu vejo uma situação que envolve uma criança, seja com autismo ou outra síndrome, né, que passa por uma situação muito grave, de abuso sexual, de maus tratos, gente, mexe muito com a gente, né, mexe muito, mas que graças a Deus a gente tem hoje em dia as mídias, né, para chamar a atenção disso e para realmente que haja realmente punições para as pessoas que transgridem, cometem crimes bárbaros, e que realmente a gente dê valor às nossas crianças, porque realmente a gente tem ali um diamante bruto, como toda criança, né? Mas com um potencial que a gente tem que acreditar nos nossos filhos. Né? Eu, infelizmente, não conheço a sua esposa, não te cortar. Mas eu, como eu tenho o hábito lá, eu e minha esposa, como eu falei anteriormente, né, de falar para o meu filho, eu agradeço, João, falar para a Helena, né, eu fico até emocionado. Obrigado por vocês terem escolhido a gente. Eu imagino o quanto foi bacana o seu filho ter escolhido vocês, cara. É um amigo. Fantástico. É um amigo. Assim, até... Né, Fernando?
É assim que a gente sente. É um amor muito puro, muito verdadeiro e é assim que a gente deveria ser com todos os filhos, né? Sim. Mas a gente, como eu falei, é o café, a intensidade, gente, é muito intenso. Então a gente passa por isso mesmo. E mais uma vez agradeço demais a oportunidade. Assim, tem até uma parte que eu acho muito importante, que é o ponto de vista até de uma pessoa autista também, que a gente tem depois só para abordar também, que eu acho importante de passar nisso. Mas até o comentário que eu tenho para fazer, porque assim, geralmente eu gosto de fazer intervenção, puxar um assunto, puxar ali, mas até como o Fernando mesmo falou, eu fiquei tão... ouvindo você tão atentamente que eu fiquei assim, cara, não fala agora que você vai aprender mais alguma coisa, que você vai aprender mais alguma coisa, que você vai aprender mais alguma coisa. Imagina. Não, mas é porque assim, eu ia falar isso porque eu acho, até o Fernando puxou um pouquinho para a educação, mas eu vou extrapolar a educação um pouquinho no sentido de uma coisa que a gente aprende na vida toda, né? Que foi dito aqui, é legal você colocar as crianças juntos, porque a criança já cresce aprendendo, já cresce aprendendo. Mas mesmo elas que aprendem cedo e as que não aprendem cedo, que não interagem com diferenças assim, você ainda para frente você tem a chance de se educar sobre aquilo e aprender. Então, assim, eu acho que a maneira que você fala, ela ajuda, por exemplo, igual ele falou, constrói a partir da infância, né, você ter essa locução, mas a maneira que você fala, até você falou também da questão da glamorização, eu acho que você ajuda a derrubar isso, a não glamorizar demais, mas você também ajuda na aceitação, né? De você não... essa forma que você fala, de você não achar que é a pior coisa do mundo, que é ruim, que é não sei o quê. Que vai ter partes difíceis, como você falou, mas que sempre tem os lados bons, né? Que tem as coisas boas. E assim, eu tenho como opinião pessoal, até desculpa que eu estou alongando aqui, que assim, que cada geração humana que a gente tem, a gente vai evoluindo mais um pouco. Né? Então, assim, a gente tem hoje uma geração que aceita muito, né? Como o Fernando falou, orientações sexuais diferentes, a cor, que muita gente já teve muito problema para trás. Muito. Hoje, para muita gente, já não é mais nada, ainda bem. Então, eu acho que isso tem que se estender para essas outras bandeiras, como você falou, síndrome de Down, autismo. Essa aceitação, essa coisa, você é meu igual, tem que se estender para essas outras coisas também. Então, assim, você provavelmente vai acabar comentando alguma coisa ou outra, não sei se eu estou me alongando muito, se eu estou falando alguma coisa, mas eu queria também te agradecer por essa oportunidade, né, de aprender. A gente aprende assim, sabe que é uma coisa que um paradigma que eu tirei da minha mente, é que falavam assim pra gente, o cérebro, ele se molda, né, ele tem mais plasticidade até os 7 anos de idade. Depois dos 7 anos é como se fosse né? Olha, depois disso seu filho não vai aprender mais nada. É uma grande bobagem, né? Ele está aprendendo sempre. Até pelo menos 21, 22 anos, existe ainda uma grande plasticidade cerebral. Ou seja, se o seu filho tem 15, 12, o meu agora vai fazer 9, se ele não faz tal coisa, dê um pouco mais de tempo para ele. Ele vai chegar lá, talvez ele precise de um pouco mais de tempo. Só isso, né? Então, é o que você falou, a gente precisa ser paciente na nossa vida para tudo. E com as nossas crianças, um pouquinho mais, né? Mas é muito esse caminho. Aí eu fui ouvindo, porque eu tenho algumas pessoas autistas também no meu convívio, eu fiquei ouvindo assim, como é que eu posso melhorar a minha forma de ser perante a elas? Né? Porque até para finalizar esse meu pensamento, para a gente poder ir para essa parte importante também, é que assim... A gente, quando é adulto, tem a parte construída da nossa educação, né? Mas o que a sua fala que quando a gente se abre para aprender, a gente desconstrói aquilo que a gente aprende. Daí que muita gente fala, desconstruir é a palavra da moda, é a palavra que você vai mudar de opinião. Não, acho que é uma coisa importante, porque a gente precisa ter a noção de que as nossas ideias elas não podem ser fixas, fechadas. Né? Porque uma pessoa que tem um olhar negativo sobre o autismo, às vezes não sabe o que é. Né? E aí, você explicando, você desconstrói a ideia daquela pessoa e mostra para ela que é uma coisa muito humana, né? Que é uma coisa que... Né? Eu não sei nem explicar direito, assim, mas eu acho importante. E também passando aqui, até perguntar para o Luciano se ele permite, se o aluno permite falar o nome, né? Eu não sei se você sabe. Pode falar. Então, que é o Léo, né? Que é um aluno da comunicação daqui, que ele é autista, não é isso? Isso. Então, aí o Luciano fez algumas perguntas para ele, até o Denilson tem ali para soltar, né? Que a primeira que ele fez é o seguinte: como você acha que as pessoas veem o autismo? A segunda é como foi sua aceitação e das pessoas na escola. A terceira pergunta é como foi a sua infância?
E a quarta e última pergunta é: o que é o autismo e o que é ser autista para você? Olha, pra mim o autismo é como se fosse um dom e uma maldição. Um dom porque permite que eu pense diferente dos outros e consiga fazer algo que os outros não façam. Mas não significa que eu possa fazer tudo, não significa que eu possa ser adaptável. E também não significa que eu possa prever o que eu vá fazer. E essa é a maldição, eu não posso... Eu nunca sei de verdade sobre mim mesmo. Eu sou mais previsível, acho que para mim mesmo, do que para os outros ao meu redor. Eu teria um pouquinho de dificuldade de falar só um pouquinho, porque eu não conheço esse autista, né? Mas você percebe que ele é um autista que se comunica, né? Ou seja, é um autista que tem um nível de desenvolvimento bom, né? E aí acontece uma coisa que eu já estava conversando com a minha esposa. O meu filho, ele ainda não tem assim, um discernimento de que tem lá uma outra criança que está sacaneando ele, que está, né? E quando as crianças começam a ter isso, elas também começam, de certa forma, a sofrer, né? Um amiguinho do meu filho, 1 ano e 3 meses mais velho que ele, que é autista, mas que tem esse quadro de alto funcionamento, que sempre aprendeu a falar, faz contas com uma velocidade absurda, né? Ele já comentou assim com a mãe, ele não é chamado para as festinhas, ele fica de lado, quer dizer, ficam sacaneando ele. Porque aí chega uma certa idade que isso é natural das crianças, né? Perdem um pouquinho a infantilidade, começa a chegar numa fase já dos seus 10 anos, né? Que aí já começam as brincadeiras mais maldosas, né? Assim, né? Então, eles, com certeza, deve ser uma fase muito difícil, né? Essa autista que você mencionou, né, já adulto, quer dizer, ele talvez tenha passado durante toda a sua vida por várias dificuldades, né? Então, essa maldição talvez seja nisso, né? Ele tem a consciência do todo, ele interage, ele sabe das limitações dele, né? Sabe, tem habilidades que eu sou leigo, né? Mas eu acredito que ele tem algum talento, alguma genialidade, alguma possibilidade que dá uma visão para ele, alguma sensibilidade, né? Talvez de ser um artista, de ser alguma coisa assim, que traz um mundo muito agradável para ele, mas ao mesmo tempo, o que o Ricardo colocou aqui, né? Algumas limitações que os outros seres humanos, por desconhecimento, por maldade, né? Possam causar alguma dificuldade, alguma dor nele. Sim. Ou até mesmo essa possibilidade, esse talento de ter uma visão maior sobre vários aspectos, como nós conhecemos de grandes pensadores, grandes espiritualistas, que as coisas poderiam ser melhores, as coisas poderiam ser diferentes, mas não são. E ele tem essa visão que outros não têm, e isso pode causar sofrimento também. Poxa, quem sou eu para dizer isso, né? Jesus disse, né? Perdoai que eles não sabem o que estão fazendo. Ele tinha uma visão tão grande da bondade, do amor, né? Que outros não tinham, né? E isso causava sofrimento em Jesus e em outras pessoas também. Sim. Né? Então, quem sou eu para fazer uma comparação dessa? Mas é o que eu imagino, que deve ser difícil um cara com a sensibilidade dessa, né? E ao mesmo tempo ter um sofrimento. Então deve ser bom e deve ser ruim, né? Com certeza. Então, passar para o Fernando Vitorino, fazer as considerações dele finais, já agradecendo a presença dele também. Eu só agradeço, né? Já me emocionei aqui, que eu sou mesmo muito emotivo, vocês sabem. Mas eu só tenho a agradecer, quer dizer, a filosofia Zen, ela fala que você tem que aproveitar o momento que você está vivendo, né? E tem até uma música do Lulu Ferrada, né? E do Lulu que diz isso. Quem tem uma música ferrada é o Gilberto Gil, né? Que ele diz que o melhor lugar do mundo é aqui e agora, né? Então, a gente deve viver cada segundo. Eu acredito que essa que é a linha do Ricardo também, na convivência dele. Eu procuro fazer cada momento da minha vida um momento especial. Então, isso aqui hoje... Eu tive uma semana dificílima, hoje eu nem almocei ainda.
Mas eu não podia deixar de estar aqui. Primeiro, para receber o meu amigo, né? Esse presente que a vida me deu. Segundo, cara, olha só que momento mágico, né? A gente, da corrente do bem que a gente sempre fala. Sim. Da gente estar junto, nessa corrente forte, fazendo uma coisa legal como essa aqui. Né? Então, eu só tenho a agradecer a Deus por ter vivido esse momento aqui. E agradecer demais o Ricardo. Eu insisto em dizer isso. Sair lá de Vassouras para vir aqui dar esse depoimento para a gente aqui. É um prazer. Né? Foi muito, muito legal mesmo, muito legal. Obrigado, meu amigo, muito obrigado. Em nome da nossa comunidade, em nome do BM, professores, reitor, funcionários, alunos, por esse momento aqui, foi muito legal. Passar para o Jocélio também, para deixar a última palavra para o convidado. Eu quero agradecer ao Ricardo imensamente. Eu não traduzi em lágrimas, mas também me emocionei várias vezes aqui, né? Porque... E só para colocar um adendo aqui sobre a questão dos haters que você falou aí, né? Das brincadeiras maldosas, essa questão. Eu, particularmente, não teria paciência alguma. Desculpem a sinceridade, tá? Eu já não tenho vendo filhos de outros serem maltratados. Imagino com um filho meu, né, atípico, eu não teria paciência nenhuma com o hater. Ou seja, eu continuo esperando uma evolução da sociedade, que ela possa realmente se adequar às crianças autistas, às crianças atípicas, né, que possa realmente compreender, acolher, né. Eu não tenho a menor paciência com hater, não. E eu não tenho nem palavras para expressar aqui o meu agradecimento, né? Eu percebo que a maior lição que eu tirei dessa fala do Ricardo é que ser pai já é um desafio imenso. Foi até, aliás, o tema que o Fernando sugeriu, né? Ser pai de autista Então, respondendo em cima da sua fala, é um desafio triplamente, infinitamente maior ser pai de autista, né? Eu sempre falo para os meus filhos, vocês, tem coisas que vocês só vão entender na hora que vocês pegarem um pedacinho de carne nos braços. Não adianta tentar explicar. Não. Vocês só vão entender quando... Aí eu imagino você ser pai de uma criança atípica, né? Então é a lição que eu tirei da sua fala. Eu tenho, como falei, como mensagem final, a gente gostaria de dizer que o autismo também constrói, né? Então, amizades que eu fiz, e você falou de um pai, né? Eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar marcado, que eu tenho um irmão mais velho, né? E aí ele até nem mora mais hoje em dia no Brasil, mas aí ele me apresentou assim, né? Falando de... Porque, como eu falei, a família vai ficando autista, mas eu vejo assim, pelo menos no meu núcleo familiar, tá? Eu e minha esposa que vivemos os 24 horas por dia em cima desse tema, e então também lemos, e ela mais do que eu, mais dedicada ainda. E os familiares que estão em volta, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é aquela velha história de dar o pitaco, né? Ah, por que você não faz isso? Você já tentou aquilo? Pô, dá vontade de falar assim, mãe! Exatamente, leia, por favor, sobre isso. Agora, passados os anos, até que minha mãe já está entendendo um pouco mais. Mas nessa coisa de amizade que vão surgindo e tudo, eu tenho meu irmão mais velho, me apresentou virtualmente, ainda não tive a oportunidade de estar com ele pessoalmente, o Marcelo, um colega dele lá do Rio de Janeiro, que tem 2 filhos autistas, um menino de uns 16, a menina de uns, 8. Então, eu quando o cumprimento, né, virtualmente, eu chamo de bicampeão. Ainda não perde o humor, né? E aí eu tô vendo, talvez ele venha se mudar para Vassoura. Eu falei, cara, mas o que você vai fazer em Vassouras, cara? Não, eu tô procurando um lugar mais tranquilo. Eu falei, não pega o meu exemplo não, hein, olha. Mas é o bicampeão. Então é assim, gente, a gente tem que levar uma mente na esportiva e sempre com muita dedicação. Às vezes se abate, mas levanta, sacode a poeira e vamos em frente. Muito obrigado. Também já agradecendo a sua presença novamente. Também só falei as minhas considerações finais, que hoje eu acho que eu preciso falar algumas coisas. Agradecer de novo a oportunidade de aprender com o seu relato, que eu acho que a gente estudou, leu, fez roteiro, pensou em um monte de coisa, mas eu não conseguia me trazer a interromper o que você estava falando,
porque na minha visão, pelo menos, um relato de alguém que passa pela situação, né, e tão aberto, tão honesto assim como o seu, e tão interessante de se ouvir, né, é muito mais importante do que você simplesmente falar o autismo é isso, o autismo é aquilo, funciona de tal forma, né, eu acho que é muito mais importante. E traz também um exemplo para quem está ouvindo, que às vezes interage com alguma pessoa que tem, né, autismo, ou que tem alguém na família, né, eu acho que é muito mais valioso, acho que é uma oportunidade gigantesca, e espero que não seja a única vez que a gente esteja aqui conversando disso, ou pelo menos não a única vez com você como convidado, porque a sua forma de falar, como o Fernando já disse, é fenomenal. Da próxima vez, gente, a gente tem que fazer, Lu, Denilson, a gente tem que fazer lá na Fazenda Cachoeira. Ah, com certeza. Será um prazer. Porque se eu falar besteira, ele vai me dizer que a família dele pegou uma fazenda histórica e reformou a fazenda dentro daquele contexto lá. Então, e o ambiente em volta, eu não estou exagerando, é um dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida. O ambiente, toda a mata, o lago, é uma coisa fantástica. A mãe dele é uma doçura, ainda tocou lá pra gente piano, entendeu? Então, musicoterapia, gente. Você tem você se sente lá na idade na época dos barões. Então, se houver a possibilidade, a gente sair num time aqui e a gente fazer uma gravação lá. Será um prazer. E vou contar um segredo, música, né? Eu também invisto em música. Meu filho é fã de Frank Sinatra. Eu também. Então, vamos ver se na próxima a gente faz lá. Pô, se tocar Frank Sinatra lá, eu fico também. Fica nós dois lá. Legal, gente? Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. Fala Mais Podcast.